Olá, eu me chamo Natália Bulcão Soares e eu sou integrante do laboratório Unidade Multissoares de Análises Ambientais e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre a otimização de pré-tratamentos para aumentar a produção de biogás a partir de biomassa algal, uma meta-análise orientada pelo professor Alex Henrique Praz e pela doutoranda Tuane Mendes Anagleto. As algas incluem um grupo de cerca de 300 mil espécies e a sua diversidade é muito maior do que a das plantas terrestres. São organismos aquáticos e fotossintetizantes que podem acumular materiais orgânicos de importância ecológica e econômica, e elas são divididas em dois grupos. As microalgas, elas são organismos unicelulares de estrutura simples e crescimento rápido. A sua composição química geralmente é proteica e lipídica, podendo ser influenciada por condições ambientais. As macroalgas, elas são multicelulares, a sua composição química é predominantemente polissacarídica e está relacionada às suas funções fisiológicas. As algas são organismos que apresentam uma alta proliferação, que, quando presentes em excesso, dificultam a movimentação e a respiração dos ambientes marinhos, se tornando um problema ambiental denominado bloom de algas, que é caracterizado pelo acúmulo excessivo de nutrientes, podendo produzir substâncias de efeito nocivo. Uma solução para este aumento sem finalidade seria transformar um passivo ambiental em um ativo econômico. A aplicação biotecnológica de biomassa algal tem sido amplamente explorada em diversos segmentos da indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética e energética. O sucesso da conversão dessa biomassa em biodiesel, usado como biocombustível, impulsionou a sua exploração na geração de outras fontes energéticas, como o biogás, que se destaca por ser uma fonte de energia limpa, produzida a partir da conversão de resíduos orgânicos em energia elétrica, térmica e automotiva. O biogás é produzido por meio da tecnologia da digestão anaeróbia, que é um processo bioquímico de degradação de matéria orgânica conduzida por micro-organismos, como as bactérias e as arqueias, na ausência de oxigênio, resultando na produção de gases, e os principais são o gás carbono e o metano. Embora a digestão anaeróbia seja amplamente difundida, a biomassa algal ela pode conter estruturas complexas e recalcitrantes de baixa biodegradação em sua parede celular, o que afeta negativamente na produção. Com isso, a aplicação de pré-tratamentos antes da digestão anaeróbia é uma estratégia eficiente para superar as barreiras da degradação da matéria orgânica e aumentar a produção de biogás. O estudo teve como objetivo avaliar a influência da composição química da biomassa algal no desempenho de diferentes pré-tratamentos, bem como o aumento da taxa de degradação da matéria orgânica, promovendo uma melhor digestão anaeróbia e, consequentemente, uma maior produção de biogás em resposta à escolha correta do pré-tratamento. Uma revisão sistemática foi realizada, seguida por uma meta-análise baseando-se nos itens de relatório preferenciais para análises sistemáticas e meta-análise do PRISMA, usando bases de dados Web of Science e os corpos com as palavras-chave digestão anaeróbia, algas e metano. A busca foi restrita ao intervalo de tempo entre os anos de 1945 a 2020, no idioma inglês, com apenas artigo como tipo de documento. No primeiro momento, haviam 115 artigos na base de dados Web of Science e 377 artigos nos corpos. Os artigos duplicados eles foram removidos e geraram 361 artigos ao todo. Em seguida, ocorreu uma eleição seguindo os seguintes critérios: usar microalga ou macroalga como substrato para digestão anaeróbia, possuir caracterização química da alga, aplicação de pré-tratamento, medir o rendimento de metano de algas não tratadas e pré-tratadas e possuir dados satisfatórios para análise estatística. Após a elegibilidade, restaram 132 artigos e, ao todo, 970 dados foram relatados para conduzir a meta-análise, convertendo esses dados para logaritmo natural. E, por fim, após seguir os critérios dos artigos, eles foram incluídos em uma tabela no Excel com categorias pré-definidas para que a extração de dados fosse conduzida de uma forma detalhada e padronizada. A análise estatística teve como base redes e colaboradores. Os dados de rendimento de metano eles foram quantificados usando a razão de resposta logarítmica natural. Assim, a média de desempenho do pré-tratamento ela foi comparada com a média do controle. E aqui nós podemos ver a equação, e esta síntese quantitativa foi realizada no programa Software e foi usado o pacote Metafor. Como nós queremos saber a influência da composição química das algas na produção de biogás, foram analisados os principais componentes presentes em sua composição: proteínas, carboidratos e lipídios, para ver se essa composição teria diferença nas macro e microalgas.
E como nós vemos aqui no gráfico, a concentração de proteína nas microalgas é cerca de 50% da sua matéria seca total, sendo mais alta que nas macroalgas, que apresentam mais ou menos 10% da sua matéria seca total de concentração de proteína. E nós podemos ver também que a concentração dos carboidratos nas macroalgas é cerca de 35% e nas microalgas é cerca de 20%. Então, sim, existe uma diferença na composição química das algas, e esses aspectos são o que diferencia e influencia na produção de biogás a partir de ambas fontes de biomassa. Aqui nesse slide é possível ver os pré-tratamentos e os seus respectivos métodos dentro de suas categorias. Como nós conseguimos ver essa diferença nas concentrações da composição química das algas, uma nova análise foi feita para ver se é possível analisar a eficiência dos pré-tratamentos na biomassa algal. As algas elas foram analisadas separadamente e nós podemos ver no gráfico aqui que cada linha representa um pré-tratamento. Para as microalgas, nós temos 3 pré-tratamentos eficientes: o físico, o químico e o físico e o biológico. E para as macroalgas, nós temos um pré-tratamento eficiente, que é o físico. A partir disso, foi possível a gente ver que o pré-tratamento físico ele funcionou para ambas as biomassas, significando que nós temos um tratamento em comum para os 2 grupos de algas. Pensando numa visibilidade econômica no uso da biomassa algal, se ocorresse uma aplicação em escala industrial ou comercial, este seria um ponto favorável, porque não seria necessário identificar qual é a espécie da alga, apenas poderíamos misturá-las e aplicar o pré-tratamento, porque já saberíamos que ele funciona para ambas. Sabendo dessa relevância comercial, todos os métodos de pré-tratamento foram destrinchados e, ao invés de a gente separar os 2 grupos de algas, eles foram misturados. No gráfico é possível ver que o ultrassom, a explosão de vapor, homogeneização e o térmico são os melhores pré-tratamentos. E para concluir, nós conseguimos ver com os gráficos que o desempenho dos pré-tratamentos são determinados pela composição química da biomassa de algas, indicando que micro e macroalgas alcançam maiores rendimentos de metano sobre diferentes condições. Nas microalgas, o pré-tratamento biológico ele aumentou o rendimento de metano em 141%, o físico em 125% e o químico mais o físico em 151%, sendo os mais promissores, aumentando o rendimento de metano. Nas macroalgas, o pré-tratamento físico ele alcançou um aumento de 129% no rendimento de metano. E, por fim, o pré-tratamento físico ele obteve o maior desempenho para ambos os grupos de algas, cerca de 125% de aumento no rendimento de metano, mostrando-se altamente vantajoso para aplicação em biomassa de algas sem distinção em escala comercial. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa e pelo incentivo, aos meus orientadores e aos meus amigos. E muito obrigada a você que está assistindo.